Bom, primeira pergunta do Emerson Romano, da Rádio Tatiaia. Mancini, o América fez um jogo seguro, com uma formatação curiosa, com um zagueiro improvisado de volante. Você abriu mão desse sistema que vinha se provando eficiente? E se o esquema pode ser mantido para os jogos futuros? Boa tarde a todos. Eu acho importante nesse momento a gente exaltar o empenho dos atletas, aquilo que foi visto em campo, porque houve um entendimento de jogo muito interessante e a utilização do Lucas Cal de volante foi uma estratégia para que tivesse alguém ali sempre perto do Vinícius, já que nós não tínhamos nenhum volante marcador à disposição. E o Cal fez um excelente jogo, acho que foi até fruto dessa dedicação e dessa leitura de jogo que ele teve na partida e acabou sendo decisivo até nos 2 gols que nós fizemos. O esquema, ele sofria alterações e talvez não dê para enxergar em alguns momentos, mas ele tinha algumas variáveis, né? A hora que a gente marcava adiantado e a hora que nós abaixávamos as linhas. O mais importante foi que a gente chegou a uma vitória necessária, porque a gente vivia um momento onde vínhamos de uma derrota aqui mesmo em casa na segunda-feira, então era importante que a gente somasse pontos novamente e nos aproximássemos daquele bloco que está logo acima do Z4, né? Nesse sentido, e pelo rendimento de todos os atletas, eu fiquei muito satisfeito. Mancini, pergunta do Lucas Bretas, do Super Esportes. Ele fala em relação a essa alternância, né, do encaixe da América, da proposta de jogo, de um primeiro tempo aproximando mais, pressionando a saída de bola, e na segunda etapa um bloco médio, e ainda assim impedindo os avanços do Ceará. Ele quer saber, em linhas gerais, como foram as orientações e trabalhos ao longo da semana para que a equipe voltasse a terminar uma partida sem sofrer gols. Então, esse também era um dos objetivos, né? A gente não gosta quando o nosso sistema defensivo é vazado, porque isso mostra, acima de tudo, que o adversário, em algum momento, ele levou vantagem. Então, você ganhar uma partida onde você não tomou gol, acaba sendo significativo para aquilo que a gente estuda e monta a estratégia na parte defensiva. Sobre as variações de sistema, ao longo do jogo a gente conseguiu marcar bem à frente, e nós também temos outras 2 marcações que são a média e a baixa. O América se comportou muito bem nas 3 funções, marcando adiantado, marcando médio e marcando baixo. É óbvio que do outro lado tinha um time que vem bem no campeonato, que vem bem na temporada, que joga junto há bastante tempo, uma equipe forte, muito alta. Então nós tivemos dificuldades em alguns momentos, mas soubemos passar por todos os obstáculos, e tivemos um volume de jogo ofensivo também muito interessante. O Fabrício fez 2 gols no jogo, isso mostra, nós ainda tivemos o lance do pênalti desperdiçado, isso mostra que o América teve um encaixe perfeito dentro da estratégia que foi montada. Pergunta da Duda Gonçalves, do Jornal Tempo e Rádio Super Notícia. Mancini, mesmo com outras opções na posição, você optou pelo Lucas Cal. Queria que você explicasse a sua escolha e se após essa atuação de hoje, se ele se torna uma real opção no esquema. Sem dúvida nenhuma, ele passa a ser um jogador importante dentro do sistema de jogo, que é um atleta que, embora seja zagueiro, tem um bom passe, tem o jogo aéreo, se comportou muito bem porque entendeu a função. Em alguns momentos ele tinha que interceptar essa bola que entraria no Kleber ou no Jael na segunda etapa, e ao mesmo tempo fazer uma marcação de perto no Vinícius, que é o jogador que normalmente desequilibra na equipe do Ceará. Então, diante disso, ele passa a ser uma opção muito interessante. Eu, na verdade, não tinha no elenco ninguém que pudesse fazer essa função, que tivesse estatura, porque nós enfrentamos uma equipe que tem 6, 7 jogadores de quase 1,90, então eu precisava aumentar a estatura da equipe e por isso a opção pelo Cal. Próxima pergunta do Felipe Minto, da Rádio Novo Tempo, de Santa Luzia, e do canal Resenha Esportiva. Ele pede para você comentar sobre o Marlon, que é uma partida consistente que ele fez hoje diante do Ceará. O Marlon, quando eu cheguei ao América, o Marlon vinha de uma lesão chata de colateral medial,
que demandam um certo tempo, o atleta volta e muitas vezes volta a sentir. Então nós tivemos que ter paciência e esperamos que ele entrasse num ritmo de treinamento e isso aconteceu. Posterior a isso, ele acabou sentindo um pouquinho a lesão e precisou dar uma parada, então por isso que ele demorou um certo tempo para se equilibrar em termos físicos, táticos, com os demais jogadores do elenco, né? Mas o Marlon, ele vem durante a semana mostrando que é um jogador muito interessante, por isso a opção por ele, porque eu vi no atleta uma grande capacidade de usar as duas pernas, né? O momento ofensivo dele é muito bom, é um atleta corajoso, então dentro disso a gente vai escolhendo sempre, ao passar da semana, observando a semana, os treinamentos, aqueles atletas que vivem melhor fase que outros. Próxima pergunta da Giovana Oliveira, da Rádio Confidência. Pergunta se, ela afirma, né, que esse é o 4º jogo em que o América não leva nenhum gol no Brasileiro, e se uma manutenção, ela que cita como 3 zagueiros, será vista com novos olhos para essa sequência. Então, é interessante quando a gente fala de 3 zagueiros, porque um desses zagueiros estava à frente jogando como volante, né? Na verdade, quem fez a função na saída de 3 foi o Patrick do lado direito. E quando a gente baixava as linhas, a gente baixava para um 4-4-2. Eu acho que essa variação, ela confunde o adversário ou pode ter nos dado a possibilidade no começo do jogo de ter saído na frente exatamente por isso. Então são situações de jogo onde o entendimento do atleta ou do teu grupo de trabalho é importante para que você possa executar no jogo. Nós tivemos apenas 2 dias de treinamento. Eu acabei perdendo o Eduardo Bauer já no final da semana de trabalho, né? Então por isso a opção pelo Cal e não como um terceiro zagueiro do lado, mas sim mais adiantado, como eu já expliquei aqui, numa função específica. Pergunta do Thiago Tonei, da Rádio 93 FM. O América fez mais desarmes que a média das partidas anteriores. O que mudou defensivamente para o jogo de hoje? Então, engraçado quando você fala em desarme, porque todo mundo acha que o teu setor defensivo fez a maioria dos desarmes, e na verdade não foi isso. O ataque desarmou bastante. Por quê? Porque a nossa marcação começa nos homens da frente. É importante quando você tem todo mundo sem a bola jogando para o coletivo, porque aí você vai aumentar o índice de desarme, e quando você tem a bola também os seus zagueiros, os seus laterais passam a ser armadores, porque hoje o futebol exige isso. Então, felizmente, quando a gente vê que uma equipe tem um equilíbrio, é porque o atacante está ajudando na fase defensiva, assim como na construção a parte defensiva está ajudando na hora que você tem a bola.